Começou! Aô! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Monogeek, o seu vídeo podcast no YouTube. Eu sou o Wanderson Padilha, sejam bem-vindos novamente. E hoje nós vamos falar sobre locadoras e o meu primeiro videogame. Então já vai dando like aí e bora pro nosso vídeo podcast. Muito obrigado pela companhia até aqui. O Mega Drive foi o meu primeiro console, né? Mega Drive no Japão, Sega Genesis nos Estados Unidos. E foi o console que veio para tirar um pouco do monopólio da Nintendo, né? Naquela época a Nintendo dominava o mundo dos consoles com o Nintendinho. O Mega Drive, só por caráter de curiosidade, ele veio antes do Super Nintendo, né? Pra mim foi uma experiência maravilhosa, porque foi o primeiro console que me abriu portas para diversas coisas. Foi o primeiro console que me levou a uma locadora. Foi o primeiro console que a gente brigava quando era criança, porque eu tinha o Mega Drive, meu colega tinha o Super Nintendo. Isso eu acho hoje em dia uma besteira, mas na época eu achava, eu brigava de unhas e dentes pelo Mega Drive. Guardava o dinheiro pra ir na locadora gastar uma meia hora ali, né? Tinha a locadora do Bigode, né? Que ele tinha dois apelidos, né? Que ainda quando a gente é adolescente, criança, ficava colocando apelido em tudo. Ele tinha o apelido de Bigode e Rugal, que ele também parecia mais ou menos, né? A gente que é criança vai enfatizando um pouco. E essa locadora aí, ela era híbrida, né? Ela era tanto locadora pra você jogar meia hora e tinha umas 2 ou 3 máquinas de fliperama, né? Que também dava muito problema. Eu lembro que nessa época que a gente costumava frequentar a locadora para jogar, era inundado de telas verdes de futebol, né? Era futebol no Superstar Soccer, porque eu peguei o finalzinho da era do Super Nintendo e o começo da era do PlayStation, né? E variava aí o preço, né? O Mega Drive, Super Nintendo, eles eram um valor de R$1 a R$2 a hora. E quando chegou o PlayStation e Saturn e o 64, aumentou o horário, né? Eu lembro que teve uma época que eu já tinha o console, já tinha o Super Nintendo em casa, e mesmo assim eu frequentava a locadora porque era algo social ali, era aquele evento, né? Sempre a gente dava risada quando eu jogava Street Fighter e aí um ganhava do outro e ficava zoando ali, né? Cada um tinha seu apelido. Claro que, como toda locadora, tem sempre o amiguinho que era sujo, o outro que era o riquinho, o serrador. Eu era mais ou menos entre esses dois. Eu tinha o dinheiro, mas às vezes eu ficava serrando ali os amigos, né? Tinha suas regras, né? Por exemplo, se você deixava cair o controle do videogame e o atendente escutava quando caía, ele tirava meia hora do seu jogo, né? O interessante das locadoras em si era também que você basicamente tinha um lugar para ir fora da escola, fora da rua. Você chegava uma novidade, você ia à locadora ver a novidade. Muitas vezes você não tinha condições de comprar o jogo, então você ia na locadora para jogar o jogo, depois alugava ele. Onde eu morava também tinha uma outra muito conhecida que eu vim conhecer posteriormente, que era uma locadora exclusiva de games. Ela era só para você alugar videogame, tanto o console, jogar jogo e você poder jogar lá de vez em quando. Essa locadora conhecida como Sonic Games e ficava em Guaianazes. É uma das locadoras que lutou por muitos anos, assim, ficou muito tempo ali no bairro, porque todas fecharam e ela continuou ali. Ela continuou com locadora, depois passou para era PlayStation 2, depois Xbox 360, PlayStation 3, e aí se findou porque veio a morrer aí há uns 4, 5 anos atrás, né? Virou uma loja de festa, né? Sabe aquelas coisas que você compra festa para decoração, né? Uma pena, tínhamos boas memórias nessa locadora da Sonic Games, porque foi uma das últimas que sobrou aí durante muitos anos, né? Voltando no tempo lá que eu comentei, foi a primeira vez que eu vi que uma locadora alugava o console, né? Eu aluguei o 64 na época, se eu não me engano era um preço bem caro assim para alugar o console no final de semana, e eu morava perto da locadora, então
O dono da locadora era praticamente conhecido do meu pai. Pela confiança, ele alugou o 64 na época que saiu, né? Então eu consegui jogar ali pelo aluguel do console Super Mario 64, 007 GoldenEye, o Mortal Kombat 4, que todo mundo mete a lenha, mas eu gostava do Mortal Kombat 4. Consegui pegar o primeiro Zelda na época, e como eu era mais adolescente, assim, eu tava muito mais vidrado em jogo de ação. Hoje em dia, quando eu fui rejogar o Zelda, o Ocarina of Time, o Majora's Mask, eu concordo que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, mas na época eu não tinha tanto interesse assim, né? Nessa época de locadora, a gente sabe que tem uma locadora bem famosa. Toda vez que eu pegava a lista de games e folheava, tava lá, Pro Games. Hoje conhecemos a Pro Games como uma das maiores locadoras do Brasil. Conhecemos até o dono da Pro Games aí, que é o Ivan Battestini, que faz parte do casting aí da Warp Zone. Muito competente aí o cast. Mas infelizmente na época eu não tive contato direto com a Pro Games. Eu tive contato somente com as locadoras locais aí, né? Como eu falei, com a Sonic Games, com a locadora do Jair, com a locadora do Bigode, né? Bom, era interessante ver esse antro de locadoras e tal, mas pouquíssimas vezes que a gente foi na locadora a gente encontrou alguma menina, né? Era só cueca, era só adolescente ali, com suas espinhas, cheirando a Cheetos, né? Na locadora do Jair começou a vender doces, essas coisas, depois parou por conta da sujeira, porque sujava o controle e tudo mais. Aí eles parou, só vendia refrigerante no final da locadora. O do Joyce vendia Cheetos e tal, vendia até salgado de vitrine, né? Mas também nunca foi muito de ficar comendo e jogando naquela época, né? Hoje em dia a gente faz isso mais velho em casa, né? Mas na locadora eu não ficava comendo muito Cheetos não, pra não ficar aquele cheiro de queijo, aquelas coisas, né? É triste saber que hoje em dia não tem mais essa locadora, não tem mais esse antro social que a gente ia e ficava lá conversando, chegava as novidades. Diferente da época de agora, que sai uma novidade e a gente já sabe que saiu, né? Que já tá ali no site, pode pegar na pré-venda, pode comprar online, já tá ali imediatamente para você. Antigamente a gente vivia aí esperando algum dono de locadora chegar com alguma novidade, tanto pra gente alugar a fita, quanto pra gente jogar ali na hora, né? Muitas vezes também, quantas vezes a gente não... Falando agora de locadora pra alugar os jogos, quantas vezes a gente não saiu sexta-feira de manhã, muitas vezes até faltei na escola por isso, pra poder alugar um jogo o mais rápido possível, porque se você fosse mais tarde na sexta-feira, o jogo já não tava lá, e pra devolver na segunda. No Super Nintendo, eu tinha o Mega Drive, depois meu pai vendeu o Mega Drive e nós compramos o Super Nintendo. E aí foi com muito esforço de lavar carro no final de semana, de fazer trabalho aí pro meu pai e tal, por merecimento, né? Eu era vidrado no Street Fighter Alpha 2. Aliás, eu sempre fui muito fã de jogo de luta, né? Então eu sempre alugava o Street Fighter Alpha 2 e mais uma fita. Geralmente era Top Gear, ou era Super Star Soccer, Donkey Kong, né? Os preços variavam, assim, né? Se você alugasse 3 fitas, você tinha um desconto, podia entregar até no máximo segunda-feira. Se você alugava até 5 fitas, você podia devolver até terça-feira, né? E tinha que ser naquele horário específico. Não sei se vocês lembram que tinha aquela multa, né? Passou 1 minuto, tem que pagar o aluguel da fita equivalente a um dia, né? Minha mãe, no caso, ficava nervosíssima, cara, quando eu atrasava, porque eu queria aproveitar até o último minuto. Nas férias ainda era difícil encontrar. Eu tinha que alugar na sexta, juntar uma grana pra poder relocar alugar na quinta pra poder relocar na sexta. Você podia fazer isso. Você tava com uma fita, aí de vez você devolver ela, só passava na locadora e falava, quero relocar a sua fita. Então você já deixava pagava o dia da quinta-feira e deixava realocado na sexta-feira pra poder devolver na segunda. Era uma estratégia que na minha locadora lá perto de casa a gente podia fazer isso, né? E com o fim das locadoras a gente veio, né? Claro que depois de muito tempo o poder aquisitivo do brasileiro subiu e cada vez mais nós podemos comprar nossos consoles, poder jogar em casa, chamar os amigos, depois a era do online veio para você poder jogar online e tudo mais, e aí acabou, né? Acabou essa fase de locador e tudo mais.
Hoje em dia a gente relembra isso com esses eventos, né? Tem aí a Casa do Videogame, tem os livros da Warp Zone, tem a Game Tech Zone, tem várias lojas especializadas no Brasil que faz essa reunião que lembra um pouco, traz um pouco aquela nostalgia da locadora, de poder conversar sobre o jogo, poder falar sobre as novidades e tudo mais, mas que aquela locadora de quando você era criança, aquele momento mágico que transitava entre a escola, a volta pra casa, os animes, as brincadeiras que a gente fazia na rua, tinha aquele momento que a gente podia ir na locadora para poder viver aquele momento. E realmente, meus amigos, é difícil a gente voltar a ter isso, né? A nostalgia é algo maravilhoso, mas que a gente quer dizer que a gente não possa criar novas memórias, né? Bom, se você gostou desse vídeo, desse podcast em formato de vídeo, por favor, curta, compartilha. Esse podcast ele tem o intuito mais de contar histórias, né? Pra você ver se você consegue se identificar e vocês façam o desafio dos 3 episódios. Escutam e assistem 3 episódios. Se vocês gostarem, por favor, continue no nosso canal. É um canal bem light, que vai trazer vídeos mais rápidos, drops, né? De 10 a 15 minutos. Por favor, dá essa ajuda aí pro nosso canal. Então curta, compartilha esse vídeo, dá um like, ative o sininho. Um forte e um magnífico abraço. Aqui quem vos fala é Wanderson Padilha. Fui! E para o seu deleite, fique agora com todas as narrações do Futebol 96 para Super Nintendo, aquela ROM hack de International Superstar Soccer. Gol, adiantado, a bloqueo, a bota, autogol, velo pase, bom pegada, bom jogada, bom pase, cabeçada, cartão amarelo, cartão vermelho, começou, despejou, expulsado, escanteio, salta, finais, oi, goleiro, forte bomba, futebol brasileiro 96, grande jogada, interceptou, é uma falta, jogo bonito, mal tiro, meio tempo, não, quase, é um reto, frente a frente, partida empatada, pase longo, penalti, você perdeu, perigo, repetição, saiu a bola, saque do goleiro, semifinais, tempo extra, tiro livre, tirou, viva C!